Olá, viajante do sono. Aqui é a Sandra. Fico muito feliz que você esteja aqui acompanhando as histórias. Espero que tudo esteja bem com você e que as histórias deste canal te façam bem, te tragam paz, tranquilidade. Talvez você tenha chegado até aqui com aquela sensação de que tentou muito hoje, fez o que pôde e mesmo assim parece que não foi o suficiente. Ou talvez seja aquele cansaço mais profundo de quem está numa fase difícil em que as coisas não estão saindo como esperava e a mente fica repassando tudo, procurando onde errou, o que poderia ter feito diferente. Mas você está no lugar certo, porque a história de hoje foi feita exatamente para esses momentos. Quando a gente ouve uma história narrada com calma, a mente para de lutar e começa a segue o ritmo da voz, as imagens que as palavras criam, e sem perceber vai ficando mais leve. Preciso te pedir um favor com muito carinho. Se essas histórias estão te fazendo bem, se inscreve no canal, comenta se você está gostando, curte esse vídeo e compartilha com alguém que também precisa de uma noite mais tranquila. É a forma mais bonita de retribuir o que as histórias trazem para você. Agora, fecha os olhos se quiser, respira junto comigo. Puxa o ar bem devagar e bem profundo. Segura a respiração por alguns instantes e solta bem devagar, bem devagar. Como uma brisa soprando de leve. Segura, sopra bem devagar. Isso, continua nesse ritmo e deixa minha voz te levar pro mar de Cuba. Onde um velho pescador chamado Santiago saiu sozinho num barquinho e voltou com uma das lições mais poderosas da vida. Em Cuba, numa aldeia pequena de pescadores, vivia Santiago, um velho com mãos marcadas por décadas de trabalho no mar, olhos que conheciam cada humor das águas e um espírito que o tempo não havia conseguido dobrar. Mas havia 84 dias que Santiago não pegava um peixe. 84 dias para alguém que dependia exclusivamente disso para sobreviver. Para os pescadores da aldeia, esse número dizia
Santiago saiu antes do amanhecer. Remou por horas, mais longe do que costumava ir, mais fundo do que os outros pescadores ousavam entrar. Hemingway, o autor desta história, também era pescador. Pescava marlins no Golfo do México, conhecia o mar de dentro e colocou esse conhecimento em cada detalhe dessa história. E então a linha de Santiago puxou, mas não era um puxão comum. Era pesado, constante, como se do outro lado houvesse algo que não tinha pressa de ser capturado, porque sabia que era maior do que qualquer coisa que Santiago havia enfrentado antes. Era um marlim enorme, e o marlim começou a puxar o barco. Não Santiago pescando o marlim levando Santiago mar adentro, longe da costa, sozinho. Por 2 dias e 2 noites, Santiago segurou a linha, sem comer direito, sem dormir, com as mãos cortadas pelo peso da linha, que ele não largava, não podia largar. Nas horas mais difíceis, quando a dor era grande demais, quando o cansaço ameaçava vencer, Santiago falava sozinho. Aguenta. Você pode aguentar mais. Não larga. E havia algo muito bonito nisso. Um homem sozinho no meio do oceano, se encorajando, porque não havia mais ninguém para fazer isso por ele. Quantas vezes a gente precisou ser o próprio encorajador? Quantas vezes a única voz que podia dizer você aguenta mais era a nossa própria. No terceiro dia, o marlim começou a circular o barco. Santiago
Santiago lutou com o que tinha: o arpão, um remo, as próprias mãos, mas eram muitos e ele não conseguiu evitar que eles devorassem a sua pesca. Quando chegou à aldeia, era de madrugada. Ao lado do barco restava apenas a espinha do marlim. Santiago chegou em casa muito cansado, extremamente exausto da luta, da viagem, mas deitou na cama e dormiu, sem se destruir por isso, sem passar a noite repassando o que poderia ter feito diferente. E ele sonhou com leões, os mesmos leões que sonhava quando jovem, na praia da África, cheios de força e de vida. E na manhã seguinte, viu as mãos machucadas do velho, viu a espinha do peixe e disse: agora eu vou pescar com você. Tenho muito a aprender. Manolin disse isso porque entendeu algo que os outros não conseguiam ver. Santiago não havia perdido. Ele havia ido mais longe do que qualquer um. Havia lutado mais do que qualquer um. E havia voltado. Isso é mais do que o suficiente. Viajante do sono, Hemingway tinha uma teoria sobre como escrever. Ele chamava de teoria do iceberg. Você conhece o iceberg? É aquela montanha de gelo que flutua no mar, onde a gente vê só a ponta, mas por baixo existe algo muito maior. E Hemingway dizia que uma história poderosa funciona assim. O que aparece na superfície é só a ponta. Na superfície do velho e o mar tem um pescador e um peixe, mas por baixo tem uma pergunta que ele nunca faz em voz alta, mas que a gente sente em cada linha: o que dá sentido a uma vida. Santiago não precisava de plateia, não precisava que alguém visse, não precisava do peixe para provar que havia valido a pena. Ele precisava ir, e tem algo muito libertador nisso. A ideia de que a batalha tem valor em si mesma, independente do resultado. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque tinha medo de não ter resultado para mostrar? Quantas batalhas você não travou porque não havia garantia de vitória? Santiago nos lembra que ir até
Você já duvidou de si mesmo no momento que acabou sendo o seu melhor? Agora, viajante do sonho, fecha os olhos e vem comigo. Imagina que você está num barco pequeno, ancorado numa baía tranquila, no final de um dia longo. O mar ao redor está calmo, aquela calma depois da tempestade, quando a água para de lutar e decide simplesmente existir. O céu está numa mistura de laranja e roxo suave, aquelas cores que só existem por alguns minutos e que fazem a gente parar só para olhar. Você está deitada ou deitado no barco, com o rosto voltado para o céu, sentindo o balanço suave da água que embala seu corpo num ritmo que parece feito para você, para dentro, para fora, como uma respiração. Hoje você fez o que pôde. Não precisa de mais do que isso. Sente o peso do seu corpo afundando suavemente no barco, cada músculo entregando o que carregou, os ombros, as mãos, a mente vai ficando mais quieta, como o mar depois que o vento para. Você está bem, você está segura, você está seguro. E como Santiago, você pode dormir esta noite sabendo que foi longe o suficiente. Só deixa. Só deixa. A história de Santiago termina aqui. Mas o descanso continua. Espero que essa história tenha te lembrado esta noite que ir até o limite já é mais do que a maioria consegue fazer, e que voltar mesmo sem o peixe já é uma vitória. Se essa história te tocou, curte o vídeo e deixe um comentário me contando. Você já duvidou de si mesmo no momento que acabou sendo o seu melhor? E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder as histórias toda quinta-feira às 21h. Uma nova história para te fazer companhia. Compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje.